Pensamento que passa na minha cabeça às 4h23 da tarde. Que vontade de jogar tudo pro alto e desistir. Essa é a parede. Essa é a minha cabeça. E eu tô o tempo todo fazendo isso aqui, ó. Bom, hoje estamos numa missão de escrever um projeto que se chama Treine Comigo, para convidar pessoas, influenciadoras, para treinarem junto com a Sulta, gravarem vlogs de treino. Só que não é um vlog de treino só, é um vlog onde a pessoa vai treinar 100% e aí a pessoa, a seguidora dela, pode treinar junto com ela. Hoje a gente vai continuar a fazer o projeto lá do Treine Comigo, escrever o que é, escrever dos detalhes, tananã, antes de mandar as mensagens para os influenciadores. E a gente foi muito inocente ontem, meu Deus, a gente falou bem assim, não, agora de manhã a gente faz isso, finaliza e manda para as pessoas. Não terminamos nem, passamos o dia ontem inteiro fazendo isso, não terminamos. Aí agora vamos focar, né, porque também a gente já tava cansado já tava tipo, já não dava mais pra entender o que a gente tava fazendo. Aí agora a gente vai revisar, vai finalizar bonitinho. E eu acho que não vai fazer de bom tom a gente mandar hoje, porque hoje é jogo do Brasil. Bom dia! O Brasil ganhou ontem. Ainda não estão deixando a gente sonhar, não. Mas eu já tô sonhando já. Esse ângulo horroroso. Hoje eu vou ter que trabalhar de ônibus. Eu não vou ir trabalhar de bicicleta não, porque eu estou quebrada do treino de ontem. Como eu tinha machucado meu pulso, eu tava fazendo poucos exercícios e um pouco mais leve do que o normal, né? Aí ontem eu voltei oficialmente. Eu estou arregaçada. E ainda subi aquele monte de morro ontem, depois de fazer treino de perna. Só que hoje eu vou fazer meu de braço e eu vou de ônibus. Tô em reunião com o Igor, desliguei meu microfone, então ele não tá ouvindo o que eu tô falando. Enfim, acabamos de enviar para as influenciadoras que a gente selecionou. E, sei lá, tem 1 hora que eu enviei e aí eu já recebi 3 respostas. 2 positivas, de que querem marcar reunião, porque eu fiz uma apresentação e aí elas vão marcar uma reunião. Então eu não sei se elas já marcaram, mas enfim. E uma disse assim, legal, mas eu não trabalho assim. Se vocês tiverem interesse de trabalhar da forma como eu trabalho, pode me enviar. E essa é uma influenciadora das que a gente selecionou que tem um número maior de público, assim, de audiência. Então era normal também que essa fosse a resposta. Mas assim, eu fico tão ansiosa com essas coisas. E é uma ansiedade meio pessimista, assim, pensando em muitas coisas que podem dar errado. Mas é só um pensamento automático e que eu tenho que aprender a lidar. Porque minha mente, ela é automaticamente pessimista, sei lá por que Deus. Mas enfim, fico pensando que ninguém vai aceitar, ninguém vai fazer direito, e as pessoas, sabe, né? Coisas doidas. Mas enfim, aí agora de manhã eu vou finalizar o documento certinho pra ter um negócio mais organizado ainda, porque eu só fiz uma mensagem. Aí na reunião eu vou apresentar de fato o que é, então a gente precisa estar com mais estrutura. Ó, eu fui almoçar, voltei e Igor tinha me mandado um monte de perfil. Ou seja, depois eu vou ter que analisar aqueles perfis lá de influenciadores que ele me mandou e ver se tem alguma ali que a gente faria o convite e fazer convite, porque a gente tem que agora, a gente teve um trabalho danado pra organizar
o trem, agora a gente precisa encontrar pessoas que estejam dispostas a fazer a parceria. É muito louca essa sensação, é uma sensação de eu só acredito vendo, porque a gente planeja tanta coisa, a gente tem tanta ideia na nossa cabeça, tanta ideia, no caso mais na cabeça de Igor, ele gosta de pensar. E aí a gente pescou das ideias que a gente tem ali, uma pra gente executar, e a gente tava tanto tempo pensando nisso. Às vezes eu queria assim estar na cabeça de alguém que fez coisas diferentes, porque para pensar, em todo local onde você está, independentemente se você é empreendedora ou não, não importa, em qualquer lugar onde você trabalhe, ou não é só sobre trabalho, nós vamos usar os exemplos de trabalho. Existem as pessoas que criam as coisas e ela faz coisas diferentes. Existem as que seguem as tendências, então ela faz tudo igual a todo mundo. A gente está fazendo algo diferente onde estamos inseridos. No nosso mercado aqui, ó, no nosso localzinho, a gente tá fazendo algo diferente. Eu queria estar muito na cabeça de pessoas que fazem essas coisas diferentes, que no caso, nesse momento tá sendo eu, mas aquelas que já alcançaram bons resultados. E perguntar o que passa na cabeça desse ser humano. Ele também sentiu isso, essas inseguranças, esse medo, esse pensamento de que não ia dar certo? Eu acho que eu não sou alecrim dourado, não. Acho que muitas pessoas sentem isso. Mas não vamos ser reféns do pensamento negativo. Enfim, meninas, dito isso, eu ia gravar uma coisa, mas eu tô ouvindo a minha sogra dando vitamina que ela fez quando eu tava lá embaixo tomando café com ela pra vizinha. Enfim, eu queria dizer outra coisa, que é aquele pensamento que passa na minha cabeça às 4h23 da tarde. Que vontade de jogar tudo pro alto e desistir. E fazer outra coisa da minha vida. Sabe, mudar de área, mudar de objetivo. Meu Deus! Nossa, é tudo muito difícil. Nossa, que é isso? A sensação de que tem uma parede bem aqui. Essa é a minha cabeça. Tá vendo? Ai, gente, calma, deixa eu arrumar. Ó, essa é a parede. Essa é a minha cabeça. E eu tô o tempo todo fazendo isso aqui, ó. Dando cabeçada em parede. Gente, eu não aguento mais. Sabe aquela sensação de que parece que o jogo vai virar? Parece que você vai pegar aqui e fazer isso aqui e abrir a porta. Mas não. A porta tá trancada e a chave sumiu. Ninguém tem a cópia da chave. Mas eu tô naquela fase em que até descansar é difícil, porque tem uma pressão muito grande pra... A gente tá aqui assim, ó. Existem fases na vida que a gente tá aqui, ó. Isso aqui, ó, de ter de alcançar o que a gente quer. Só que a gente já tá aí esse tempo todo aqui, ó, trabalhando. Então a gente já tá cansado sabe, de persistir, de quebrar mais uma parede. Aí mesmo que seja só isso aqui, ó, você não tem muita energia. Aí você tem que respirar fundo, muito fundo. É muito difícil relaxar, no sentido de, eu vou, sei lá, eu marquei de ir na casa da minha amiga no final de semana. Só que eu falei, cara, não vou. Eu falei com ela que é porque eu não tinha dinheiro, mas não é isso, não é por causa de dinheiro, não é por causa de dinheiro, é porque a minha mente não vai relaxar. Eu não vou conseguir estar lá, porque o meu foco e minha concentração tá toda aqui. E se você estiver passando também por um momento difícil, onde você parece que nada morre na praia, são fases da vida e você não tá sozinha. Sextou. Eu não queria, mas eu acordei às 5 horas da manhã. Aí eu vou fazer uma leiturinha, porque eu tô um pouco de saco cheio, então não vou fazer nada de trabalho agora. Deu 6 horas. E eu bem assim, gente, que sol preguiçoso é esse? Não vai amanhecer mais não? Até que eu percebi que na verdade não é que o sol tá preguiçoso, é porque tá nublado.
E está chovendo. Aí eu tava com o meu shortinho pra eu ir de bicicleta, meu tênis, mas já tive que botar minha calça que eu vou ter que ir de ônibus. Gente, eu falei, aí eu fui ver que o celular tava desfocado. Ela tava toda desfocada. Eu estava comentando que eu acordei 5 horas da manhã num susto. Não foi porque eu programei acordar, minha programação era acordar às 6. Ou seja, perdi 1 hora de sono. Só que o que faz acordar 5 horas da manhã não faz na nossa vida, né? Eu tava aqui refletindo uma coisa. Que faz muito tempo que eu não reflito de verdade sobre a minha vida. Eu falo uma reflexão simples, porém profunda. Vamos explicar. Eu não acho que aqui ó, eu única ser humana aqui ó, eu única ser humana, você único ser humano, vai conseguir refletir sobre todas as coisas que passam na sua vida. Você vai precisar, talvez, de suporte de outras pessoas. Nós não somos seres muito inteligentes, nós somos limitados, beleza. Só que não significa que tudo que passa na nossa cabeça, o que a gente tá refletindo, precisa ter passado na cabeça de outra pessoa. Porque senão a gente não vai estar vivendo uma vida rasa e uma vida não refletida. Vou ilustrar o que eu tô dizendo, vou desenhar. Por exemplo, agora tá rolando a Copa do Mundo. Nós estamos assistindo os jogos. E todos nós estamos recebendo o quê? Propagandas de bets. E aí começaram muitos questionamentos sobre isso. Os questionamentos já rolam, mas aí a gente teve mais ênfase na Copa do Mundo e mais ênfase nos questionamentos. Talvez eu e você, a gente jamais chegaria nesse questionamento se essas questões não estivessem rolando ali nas redes sociais. Porque nós somos limitados, vai lá, a gente assiste o jogo sem prestar muita atenção no que tá acontecendo, a gente só presta atenção no jogo e depois a gente conversa com os nossos amigos e conversa sobre o jogo e é influenciado por ele, beleza. Que bom que existem pessoas que estão questionando sobre isso, que aí a gente fala, é mesmo, a gente começa a prestar mais atenção. A gente para de ser tão passivo nas informações que a gente tá recebendo. Só que essa é uma experiência que a gente tá tendo em comum. Eu e você e as outras pessoas do mundo estão compartilhando este momento da Copa. Porém, existem coisas que eu não estou compartilhando com você e nem você está compartilhando com as outras pessoas. E aí, como é que você vai questionar? Como é que você vai ser ativa nessa coisa que é só você que tá vivendo? Aí vai passar a sua vida, que é singular, que ninguém tá vivendo, só você, e você não vai refletir sobre ela porque você não está acostumada a refletir. Você acorda, já vai para as redes sociais, ouvir o que outras pessoas estão falando, e você não tem um momento de conexão com você. Já tô aqui no meu singelo escritório e eu queria falar uma coisa sobre essa reflexão, né, que eu tava falando. Não a reflexão que eu estava fazendo, mas voltar a falar sobre reflexões. É algo muito simples que eu tô dizendo. Não tô falando assim pra gente virar filósofas da nossa vida. É bom que a gente tivesse essa capacidade, mas se a gente não acha que a gente tem, beleza. Mas vamos fazer um simples, que é o que aconteceu hoje? O que passou na minha cabeça hoje? O que eu tenho vontade de fazer? E eu acho muito bom anotar. Por quê? Porque eu tava lembrando que eu acho que teve um diário, foi o último diário assim que eu segui de verdade, que foi em 2024, indo pra 2025. Beleza, eu escrevi o diário. Quando tava quase acabando, eu fui reler. Na verdade, ler, né? Reler não, eu fui ler. E era assim, ridículo. Ninguém me falou, eu vi com os meus próprios olhos. Era ridículo o quanto eu repetia a mesma coisa o tempo inteiro. E eu não percebi enquanto isso estava acontecendo. Gente, sério, todo dia tinha o mesmo problema. Que eu estava vendo que era um problema, sentindo que era um problema. E o problema, na verdade, era que eu não estava resolvendo o problema. E aí, depois de quase um ano, quando eu voltei no diário, eu li aquilo, eu falei, meu Deus, a minha prioridade da vida vai ser resolver isso. Eu não vou fazer nada a não ser resolver este problema que está se repetindo continuamente. E eu, sei lá, um chimpanzé, não percebi isso que estava acontecendo. Assim, eu percebia porque eu estava escrevendo, mas eu não racionalizei que isso era tão problemático
2 vezes. Problemático porque era problemático, eu estava percebendo que era problema, estava me afetando. E segundo, que estava me afetando, que eu não estava resolvendo, entendeu? É problema 2 vezes. Gente, olha que fofo, isso não dá pra ver. Mas tem um mini cachorro. Olha isso. Até porque agora eu tenho a reunião, a primeira reunião, agora não, daqui a pouco, eu vou me preparar. Eu tenho a primeira reunião com uma influenciadora do Treine Comigo. Escrevemos, enviamos e agora eu vou fazer a primeira reunião. Me desejem sorte. Assim, ó. Gente, vocês não acreditam que eu acabei de fazer? Que eu já falei, né? Eu acabei agora a reunião com a primeira influenciadora. E essa influenciadora, ela é uma influenciadora que tá começando, ela tem menos de 1.000 seguidores. Sorry. E eu quis falar com ela. A gente teve, assim, alguns filtros, né, antes de fazer o convite. E 1.000 seguidores não passaria no nosso filtro, porque a pessoa, ela precisa ter uma audiência, ela não pode estar 100% começando. Para esse projeto em si, né? E aí, só que eu chamei ela, porque eu achei muito legal os vídeos, ela também é aqui do estado, então a gente fica assim com o coração, né, meio emocionado. E eu também queria conversar com pessoas que estão começando assim, que elas literalmente estão no passo zero, né? A pessoa não trabalha ainda com isso, ela nunca fechou, a parceria solta vai ser a primeira parceria dela. Eu queria ver como é que era a energia, sabe, como é que era a sensação. Já aconteceu outras vezes, mas eu tô falando de agora, sabe, agora que a solta tá mais... A solta não tá no passo zero, porque eu já fiz parcerias com influenciadoras quando a solta tava no passo zero, entendeu? 0 com 0. Agora a solta tá no passo 2, 1,5, não sei. E foi muito legal, cara. Assim, não é que... Eu tenho certeza que vai dar tudo super certo, porque a gente vai trabalhar para isso acontecer. E vai ser muito importante pra solta, mas é muito mais legal saber que vai ser importantaço pra aquela pessoa. Nossa, eu acho isso tão da hora. Tão da hora. Ai, deu vontade até de chorar. Sei lá, sou doida. Gente, que semana louca. Muitos projetos, muitos consertos de coisas, prestando atenção no que tá dando errado e consertando, e melhorando ainda mais o que tá dando certo. Como eu disse, né, em alguns vlogs atrás, é tempo de plantar. Tem muita coisa dando certo, digamos assim, mas também tem muita coisa dando errado, então tá cansativo, tá pesado. Que semana louca. Jesus Cristo. Assim, as coisas dando errado tem o peso do nosso cansaço e tudo mais, mas tem o peso das pessoas ao nosso redor, né? E aqui nem tô falando de redes sociais não, tá? Dos conhecidos vendo a gente falhar não, tá? Tô falando da família. Tanta coisa. Que é melhor a gente nem falar um horário desse, que senão a gente começa a chorar. Enfim. Isso daqui é o meu diário que eu falei, que eu escrevi alguns anos atrás. Então, aí eu resolvi abrir, falei assim, deixa eu ver de novo. E eu fui ver a última página que eu tinha escrito. E vocês acreditam que a última página que eu escrevi foi no início do mês passado? Eu não me lembrava. E eu vi uma coisa tão bonita aqui, que eu até me emocionei. Eu falei que eu li o diário e falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo aqui? Por que eu não reparei isso antes? É porque as coisas estavam muito impossíveis, muito difíceis, eu tava passando por uma fase muito complicada. E eu tava usando aquele espaço ali do diário, esse espaço aqui do diário, não pra refletir ou pra encontrar soluções, mas só pra reclamar e pra me colocar numa posição de coitadinha, de vítima. Tava assim, pesado, tava tóxico, sei lá. Eu finalizei, digamos assim, eu falei assim, não, vou dar um basta nisso. Eu vou parar de escrever no diário, porque isso aqui não tá sendo produtivo, e eu vou me resolver. Eu vou aprender a lidar com as situações, vou aprender a lidar com a vida, vou amadurecer, enfim. E aí eu escrevi no início desse mês, provavelmente porque tava muito pesado, e eu escrevi assim, ó, faz tempo que eu não recorro a você,
meu papel e caneta querido. Então, eu vou chorar porque eu sou muito besta. Tá, eu estava em crise com você. Queria parar de escrever tantas coisas ruins e focar mais na vida. E não é que tem sido mil maravilhas sem você, mas eu amadureci muito. As coisas financeiramente não melhoraram, mas eu melhorei. Eu estou forte. Mas hoje eu tô precisando de você. Para encontrar aquele pensamento ofuscado, confuso, despedaçado, perdido. Talvez a resposta esteja dentro de mim. Talvez não haja resposta. Não é que eu esteja no fundo do poço como antes. Antes eu era completamente fraca, sem inteligência emocional. Agora eu consigo segurar o tranco. Mas talvez eu esteja dizendo tudo isso repetidamente. Enfim, isso daqui já é intimidade demais. Mas foi tão legal perceber que ali no decorrer da minha conversa comigo mesma, o quanto eu fiquei forte. E eu tava falando sobre desistir, né? Eu acho que o pensamento de pensar assim em desistir, a questão de pensar em desistir é mais um pensamento automático que traduz o caraca, isso aqui tá pesadão, tá foda. Enfim, lendo isso aqui, eu cheguei na conclusão que eu sempre chego quando eu trago um pouco mais de razão, quando eu presto mais atenção no que eu tô sentindo, que é desistir não é uma opção e nem é a vontade que eu tenho. Se tornar cada vez mais forte para superar e para conseguir enfrentar, sabe, de cabeça erguida, com o peito aberto, os problemas que vão acontecer, porque para nós que temos grandes metas, que a gente não quer viver numa vidinha morna, a gente quer algo audacioso, maior do que nós, se tornar forte não é uma opção, é obrigação. Então se eu pudesse completar aquilo que eu disse há alguns dias atrás, falando de se você tá passando por isso, cara, você não tá sozinho. Encontre alguém pra você poder compartilhar essas coisas, mas também se encontre, sabe, no papel e na caneta, pra você trazer pra você mesma esse abraço, sabe, esse braço amigo, esse conforto. Gente, isso é tão lindo você encontrar o conforto em você mesmo. E são muitas coisas na cabeça, mas o que eu tô querendo dizer é, vai ser difícil mesmo, encontre o conforto em você mesma e traga esse momento de reflexão, de carinho pra si mesmo, porque isso é um dos passos pra se tornar mais forte pro processo. Bom, pelo menos esse é um dos passos que eu estou usando e que deu certo pra mim. Espero que dê certo pra você também. Bom, e agora é dormir, respirar fundo, descansar bastante, porque amanhã tem de novo. E depois de novo e de novo.